Brincadeira. Maravilha. Gravando dos dois lados, para não ter erro de subir essa aula depois. Me localizar aqui, pronto. Maravilha, vamos nós, meu povo, que hoje o tiozinho aqui tá só o caco, tem que ir na força do ódio. Eu tô numa semaninha avaliando 35 jogadores de futebol de pré-temporada. Tem sangue, saliva, urina voando a mil pelo Brasil. E tô saindo de casa 5 e pouco da madruga, 6 horas, para começar a fazer tudo de manhã, de tarde, loucura. E amanhã não tem feriado, não, viu? Amanhã tem mais 35 jogadores me esperando logo às 7. Meu marcador é de verdade, né? Lenda não. Arrastar pelo exemplo. Bom, boa noite aí, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos na nossa terceira aula dessa turma 6. Não sei se vocês observaram, eu inseri uma pessoa depois lá no grupo. Para quem quiser forçar aí um network, aí uma interação. A Mitz é nutricionista do time principal do Palmeiras, então explorem ela lá. Certo? Temos, além de vocês, outra pessoa nobre aí no grupo para trocar com a gente aí e falar sobre biomarcadores. Eu não sei se ela vai participar das aulas online aqui ao vivo, mas enfim, tá lá com a gente. Nossa tarefa hoje, como vocês sabem pela programação, é falar da periodização do treinamento, certo? Nossa tarefa é tão simples de falar de biomarcadores, fica mais simples quando a gente fala de biomarcadores na periodização do treinamento, né? Fiz questão de colocar essa atualização esse ano aqui para aula ao vivo, principalmente porque já tenho a publicação do meu modelo de periodização, o livro já está na rua, já tem artigo publicado, então já posso falar dele com mais propriedade, né? E, obviamente, provocar vocês para sair do mundo da mesmice, que eu adoro fazer, e vir para o mundo encarar essa periodização entendendo outras coisas, né? Ou pelo menos pensando em outras coisas. Então, o nosso desafio para falar da periodização começa para ser essa atualização dessa aula síncrona. E antes de qualquer coisa, para não deixar nenhuma dúvida, nem conversa fiada, nem recorte de aula, o pobre professor que vos fala não é contra a periodização. Eu não sou contra planejamento, gente. Eu sou a favor, ok? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas precisamos ficar atentos porque às vezes geram conflitos ali, né, na comunicação e fica parecendo que a gente é contra a periodização quando fala de algumas coisas como provocar os alunos, provocar os colegas de profissão para discutir a periodização sobre um prisma que considera, entre outras coisas, os próprios conceitos da periodização. Quando a gente se debruça ali pelos conceitos da periodização, pela história da periodização, vai fazer uma releitura, né, dessa evolução cronológica da periodização, passando por várias escolas, né? Obviamente a escola russa ali tem a sua super parcela de colaboração e tudo mais, mas a gente tem muitas outras escolas e possibilidades. A gente passa pelos conceitos e não assimila os conceitos. E aí depois fica parecendo que a periodização é tão somente uma planilha bonita, né? E às vezes fica parecendo que quem questiona uma planilha bonita é contra a periodização, é contra o planejamento. Não é nada disso. Na verdade, a gente precisa se apoderar dos conceitos e ir somando conhecimento para planejar o processo de treinamento. A gente está falando do processo de treinamento, quer seja individual ou coletivo, você vai ter ali necessidade de enxergar
e administrar esses conceitos do planejamento. Beleza. Dentro desses conceitos, uma coisa que chama muita atenção é da gente ficar preso no conceito temporal. O que eu chamo de ficar preso em um conceito temporal? É tão somente tentar recortar uma proposta de periodização e colocar o meu aluno, o meu atleta, dentro desse recorte que eu fiz. Então, vamos pensar lá que, sei lá, por algum motivo, eu estou em um modelo de periodização que tem uma pré-temporada com a nominação de período básico. Eu estou aqui aleatoriamente buscando nomes na minha cabeça. E esse período básico desse modelo que eu estou olhando está falando em 8 semanas. 99,99% das pessoas que vão usar isso tendem a querer encaixar o planejamento dele do processo de treinamento do aluno, dos alunos, dos atletas, dentro dessas 8 semanas, que é tão somente uma proposta didática de apresentação do modelo de periodização. Ali não está dizendo que você necessariamente precisa distribuir a sua carga do processo de treinamento do período básico da pré-temporada em 8 semanas exatamente. Então, o primeiro conceito que eu chamo a atenção, que a gente não pode ser refém dele, é o conceito da temporalidade. Eu não posso ficar refém do conceito temporal. Por favor, meus caros, não se prendam a me interromper a qualquer momento. Só levantar a mão valendo. E por que ou o que me justifica e que me permite falar com vocês dessa forma? Eu não posso ficar preso no conceito temporal. Ora, se nós já sabemos, e eu já discuti isso com vocês aqui no material gravado, se o exercício é dose dependente, como é que eu posso pré-determinar um período temporal? Como que eu posso pré-determinar um período que eu vou trabalhar o processo de treinamento se o exercício é dose dependente? E mais, além de dose dependente, eu tenho a individualidade biológica. Como é que eu faço um recorte do conceito temporal se é dose dependente e se tem individualidade? Ou seja, a mesma dose vai responder de maneira diferente em pessoas diferentes. Poxa, mas como é que eu planejo sem pensar no tempo? Você precisa estar monitorando. A nossa palavra mestre aqui é biomonitoramento. Monitoramento. Você precisa estar entendendo esse efeito dose-resposta do treinamento para saber verdadeiramente quando é a hora de migrar de um pedaço do processo de treinamento que você está para outro pedaço. Poxa, mas talvez eu me confunda, talvez eu não saiba quando mudar. É óbvio, gente, que isso vai ficar gerando desconforto o tempo todo para você. Os biomarcadores entram justamente como uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão no processo de treinamento. Assim como, sei lá, a eletromiografia, a plataforma de salto, os acelerômetros, os dinamômetros, os questionários, os wearables, os smartwatches, os ring. Tem mil possibilidades de monitorar o processo de treinamento para entender quando eu devo parar, mudar, retomar, aumentar, diminuir os períodos temporais de cada modelo, independente de qual você vai assumir para prescrever seu treino.
Ah, eu quero usar o modelo de periodização clássica, que seja. Ah, eu quero usar o modelo de periodização em blocos, que seja. Se faz sentido para o seu projeto, ok. O que eu questiono é, não podemos ficar refém do único conceito temporalidade. 12 semanas de não sei o quê. Por que não 11? Por que não 10? Por que não 5? Por que não 20? Não sei, certo? Então, dentro desse cenário, eu preciso considerar o estímulo. Se eu sei que o exercício é dose dependente, eu preciso considerar o estímulo a todo momento. Todo momento. Porque eu vou ter contração e relaxamento, inflamação. Eu vou ter inflamação que pode ser controlada, local, sistêmica, aguda ou excessiva, crônica, com imunossupressão. Porque o estímulo de contração e relaxamento muscular é inflamatório. Caramba! Então, como é que eu sei que dentro de uma janela temporal a resposta inflamatória está dentro do esperado? A carga está sendo adaptativa se eu não estou medindo? Por que eu sei que a partir de 12 semanas, sei lá, 8 semanas, esse processo adaptativo já está ok e eu não estou transformando essa inflamação em uma inflamação crônica, excessiva, em vários tecidos, diminuindo performance e diminuindo a promoção de saúde? Como é que eu sei isso, considerando somente o conceito temporal? Ah, Elvio, mas você está dizendo que se não considera o conceito temporal, quais são os conceitos que eu devo considerar? Nós vamos passar por todos eles aqui, fique tranquilo, não se desespere. O nosso caminho é entender que essa resposta inflamatória começa a sinalizar para mim a partir de 4 horas de pico. 1 hora já tem coisa acontecendo. Qual é a diferença? E aqui uma pergunta, verdadeiramente. Tem alguém botando a mensagem da... Aqui uma pergunta. Qual a diferença, então, de eu começar a olhar para uma periodização, que a gente ainda nem está nela, né? Eu estou falando aqui uma introdução. Qual a diferença, então, para eu olhar para uma periodização a partir da primeira hora após estímulo ou lá com 1 semana após estímulo? Cara, eu tenho um monte de coisa que vai acontecer. Eu tenho expressões genéticas acontecendo desde o momento do exercício e eu tenho efeitos de reparo já acontecendo. E eu tenho possibilidade de monitorar com citocinas inflamatórias, com células de defesa do sistema imune. Por quê? Porque eu tenho variações a partir da primeira hora após exercício. Poxa, Elvio, mas se eu não olhar para isso, eu sei que há 2, 3, 4 dias eu tenho um reparo completo ali, se a alimentação está ok, tudo bem. A pergunta que eu deixo é: o que mais eu poderia ter feito a partir da primeira hora para melhorar a promoção de saúde ou melhorar a performance que eu não fiz, que depois de 4 dias eu não tenho mais como fazer? Qual é o processo adaptativo pensando só no tempo? Qual é o benefício desse processo adaptativo quando eu tenho a possibilidade de enxergar o que está acontecendo desde a primeira hora após o estímulo? Certo? Então, o caminho é: se eu sei que o exercício é inflamatório,
e que eu vou ter respostas de marcadores desde os mais simples aos mais complexos, por que não controlar de uma maneira com acurácia maior? Ah, Elvio, mas não é muito complexo? É, fazer mais do mesmo é sempre mais simples. Fazer mais do mesmo é sempre mais simples. Mas está posto pela etiologia da inflamação que a gente tem como monitorar desde 1 hora após estímulo. E o estímulo é o quê? Pode ser uma prova, pode ser um treino, pode ser a preparação física, pode ser pré-treino, pode ser intertreinos, enfim, nós vamos falar dessas coisas aqui. Né? Nessa introdução, o meu alvo aqui é, ó, fiquem atentos. Fiquem atentos para sinais. Né? Fiquem atentos aos sinais, porque eles vão acontecer. Se eu estiver olhando, eu vou enxergar coisas importantes. Certo? Enquanto eu tomo uma água aqui, eu abro minha câmera e pergunto se alguém já quer falar alguma coisa dessa primeira parte introdutória, porque eu vou começar a falar de periodização de verdade. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Vai, Paulo. Estou ouvindo. Boa noite. Não, é também uma reflexão em cima desse tempo aí que o senhor falou, porque, assim, esses modelos de periodização, eles são de uma época, e não é porque eles estão ultrapassados, Sim. eles são de uma época que a característica das modalidades esportivas eram outras, assim, em termos de pressão, em termos de até parte econômica, toda Tecnológica, tudo que isso era permite o cara muito produzir mais diferente. performance. Isso era muito diferente. E eu creio até que até o raciocínio dos biomarcadores são em cima dessa do entendimento Atualização. da, desses princípios do treinamento, dessas periodizações. Mas a característica do esporte hoje em dia é muito diferente do que era na década de 70, na década de 60. O calendário é diferente, as pressões são diferentes, a tecnologia é diferente. Então, possivelmente, se eles tivessem acesso à tecnologia que hoje em dia a gente tem, a característica também deles raciocinarem é um pouquinho diferente do que a gente raciocina hoje. Sem dúvida. É uma reflexão sobre, ok, lógico que o que aconteceu naquela época, a gente ainda tem como nos basear sobre isso. Só Sim. que as dinâmicas hoje são outras. Sem dúvida. As dinâmicas são totalmente diferentes. A cabeça do atleta é diferente. A cabeça do atleta é influenciada hoje em dia por uma rede social, por exemplo. Então, é muito diferente as características daquela época, né? Que creio que a maioria daqui estudou baseado nisso, né? Nessas características de periodização, mas hoje em dia realmente o esporte é diferente, as tecnologias são diferentes. Essa é só uma reflexão sobre o que a gente pode pensar sobre periodização, que pode beber dessa fonte, mas com outro tipo de raciocínio, que eu acho que é o que o senhor está querendo propor também. Sem dúvida nenhuma, exatamente isso. Os tênis, as pistas, as chuteiras, as bolas, as redes, os taraflex, os ginásios, tudo é diferente hoje para induzir mais produção de potência, mais velocidade, mais performance. E a gente precisa mas alinhar. A fisiologia é a mesma. Ernesto está com o microfone aberto aí. Fala, cara. Foi mal. Pensei alto, mas eu vou compartilhar aqui. Mas a fisiologia é a mesma. Tudo que vocês falaram aí foi o extra ser humano, fora. Exatamente. Mas a fisiologia ela permanece sendo a mesma desde a década de 60, lá, que foi. O humano ainda é o mesmo. O tempo que ele demora para maturar um treinamento é que vai dizer a real necessidade de aplicar esse ou aquele tipo de periodização. E aí cabe o componente
do monitoramento, seja ele qual for, para te dar um norte do que fazer, do que manter ou do que trocar. E aí um monitoramento, né, bem acertado é o biomonitoramento. E aí, meu caro, eu preciso botar um tempero nesse seu raciocínio aí. Óbvio, a fisiologia humana é a mesma, ela é basilar. A fisiologia do exercício tem algumas adaptações. E os humanos também têm algumas adaptações, porque a epigenética é diferente. Hoje a gente tem coisas que antes a gente não tinha. Hoje a gente tem Sim. capacidade de controlar a adaptação do exercício de uma maneira mais assertiva de alimento, saneamento básico, controle de temperatura, hidratação, reposição de eletrólitos, né? E os próprios implementos tecnológicos, como calçados que amortecem impacto, as camisas que trocam suor para controle térmico melhor, enfim, tem uma série de adaptações que a gente precisa considerar, mas 100% do que você e Paulo disseram estão alinhados. A crise é de fazer um recorte temporal, replicar um modelo proposto de maneira injusta com quem propôs, porque ele não está sugerindo de você replicar aquilo. Aquilo é uma maneira didática de apresentar uma possibilidade de distribuição de carga de treino. E pasme, meu caro Ernesto, não considerar o humano, a fisiologia. Aí é que está o buraco. Não considera o humano, nem o antes, nem o durante, nem o depois, certo? Então, o cenário que a gente tem, voltando aqui para a apresentação dos slides, é como eu analiso custo-benefício do que eu vou prescrever. Vocês já me ouviram falar várias vezes de preço fisiológico. Esse conceito, para mim, tem um valor muito grande. Eu preciso entender quanto está custando para o meu aluno ou para o meu atleta o movimento que eu estou propondo. Ou que o staff que você está inserido está propondo. Pegando um corte de hoje, por exemplo, eu estava monitorando um teste de pré-temporada que não foi a minha proposta, mas que eu tenho a obrigação de dar um feedback para quem propôs do que está acontecendo com cada atleta que está sendo testado. Porque eu estou com um GPS do que está acontecendo ali com os biomarcadores. Então você precisa enxergar se tem eficiência, se está alcançando objetivos que foram distribuídos, como, por exemplo, a velocidade do padrão de movimento, se tem um risco aumentado ou diminuído. Risco de quê, professor? Risco de lesão. Lesão? Que lesão, professor? Osteomioarticular. Músculo, articulação ou osso. E, em uma última instância, a qualidade do movimento. Que, por óbvio, se não tem eficiência, se o preço está muito alto, se não está alcançando os objetivos que tinha, não vai ter qualidade. E eu monitoro isso para saber o custo-benefício do que eu estou propondo no processo de treinamento. Olhem bem. Nesse cenário, o que está muito na moda hoje? Que tipo de treinamento está muito na moda? Quem não é da área do treinamento aqui, ó, se aconchegue. Quem não é profissional de educação física, né? Que eu quero dizer, tem um balestrinho aqui que abriu a câmera na hora que eu falei. Boa noite. VBT. Que é da nutrição, tem farmácia aqui também, tem uma galera e gravado aqui, tem mais gente que vai assistir depois, que nós estamos em 30, né? 31 agora, né? Com a entrada da Mirtz lá. O que está muito na moda de treinamento? Não é nem do controle que eu estou falando, não, viu, Ernesto? O VBT, ok. Mas não é do controle, não. Mas que tipo de padrão de movimento está se adotando muito e discutindo muito em todas as rodas de prescrições? Mudança de direção. Mudança de direção, movimento balístico, movimento rápido.
bases instáveis, alteração de padrão de movimento, Descobriram o termo, né? Padrão de movimento, então jogando na rede. isso aí. Agora, você está dizendo que isso está errado? O que isso tem a ver com a periodização? Eu não estou dizendo que está errado. O que tem a ver com a periodização? Dentro do processo de treinamento, eu tenho objetivos específicos para cada momento que eu estou trabalhando, independente do modelo de periodização. Eu tenho objetivos específicos. Esses objetivos específicos, eu vou sair dessa cara aqui e voltar para essa aqui de novo. Dentro desses objetivos específicos, qual é o primeiro indicador do objetivo específico que eu tenho? Pensando agora, gente, num processo de treinamento assim, do começo para o meio e para o fim, tá? No começo do processo de treinamento, ou da periodização, ou do macrociclo, ou a pré-temporada, ou sei lá. Qual é o primeiro indicador que eu vou ter que monitorar e que esse primeiro momento tem uma dependência intrínseca, para falar bonito aqui, tem uma dependência colada com os biomarcadores? Qual é o primeiro indicador que eu vou ter de uma equipe, de um atleta, do que for, para o primeiro momento da periodização? Qual é o primeiro indicador que eu tenho? Quais são os indicadores fisiológicos? Força, quem dá mais? Eu reforço o voto. Eu reforço o voto. Valeu. Votou com o relator, viu, Elton? Ô, Elton, você tá criando coragem, vai. Toma coragem. A capacidade aeróbia. Ó, o Elton já te abandonou, viu, ô Ernesto? Você viu que você ficou sozinho. Não, as duas. Aí, ó, acompanhou o relator refugou. Balubê de Ruê. Eu já tô falando de periodização agora, tá, galera? Eu já tô falando de periodização. Quais são ou qual é o primeiro pacote de indicador para o primeiro momento da periodização? Frank, te entreguei 10 jogadores como é que chama? Da Major Soccer League, Prime, começar o pagode. O que é por onde começa? Que tem uma relação íntima com o biomarcador. Vai, Balestrin, atropela esses caras da educação física aí, velho. Dá assunto para esses caras, não. Não? Então Não, como capacidade e força, mas como marcador fisiológico, né, aí são outros 500, que pode entrar lactato, pode entrar... Te dou mais uma chance. Secar, Glicemia e lactato, ó. E vocês estão falando os biomarcadores, eu estou falando quais são os indicadores fisiológicos, ou qual o pacote de indicador fisiológico. Limiar anaeróbio? Limiar anaeróbio, quem dá mais? Vou com o relatório. Acompanha o voto. Ó, o Balestrinho acompanhou o voto. Parem para pensar. Parem para pensar. Deixa o tio aqui direcionar, dar a mão para vocês e levar junto. Vamos começar do começo. Talvez o Balestrin, não sei mais, o Paolo, acho que sim, mas quem trabalha em consultório vai ter uma noção disso melhor. Quem já foi meu aluno já me ouviu falar isso com certeza na faculdade. Quando eu começo um atendimento, o meu foco principal deve estar onde? Do paciente, ou do cliente, ou do atleta, ou do aluno. Primeiro contato, eu vou fazer a anamnese ali, vou conversar com o cara, o meu ouvido, o meu olho tá em quê dele? Tá no limiar anaeróbio? Tá na força? Não. Tá onde? Vou me preocupar com o lastro fisiológico dele. Lastro de movimento, esse lastro, esse histórico dele, então, que pode influenciar no que eu vou fazer no futuro. Isso. Habilidade motora, o histórico. Habilidade motora, vai. Tem uma coisa que ainda está antes dessa. É depois que o cara nasceu, né? Senão
O Ernesto vai falar assim, quando o pai dele engravidou a mãe dele. Porque o Ernesto gosta de fazer uma graça. Meus queridos, prestem atenção. O meu primeiro olhar está em indicadores de saúde, está em restrição. Como é que eu vou prescrever qualquer coisa sem considerar a restrição que o cara tem? A primeira coisa é restrição. E aí, olha a loucura que acontece. Quando eu penso em periodização, eu tenho uma tendência a pensar que eu vou pegar meu exemplo de hoje de novo, que está quente na semana. Eu estou numa pré-temporada de uma equipe profissional de futebol analisando 35 atletas. Eu não posso partir do princípio que porque são atletas profissionais, que tá tudo bem com todo mundo e que eu vou pular essa fase das restrições. Eu não vou pular essa fase. O meu primeiro olhar, o meu primeiro controle para o planejamento, para dar um input nesse staff, é de restrições e indicadores de saúde. Essa é a primeira coisa. Então, eu não estou pensando em cargas gerais, salve Matviev. Eu não estou pensando em bloco A, salve Verkhoshansky. Eu não estou pensando em momentum força, salve Elvio e Ari, periodização bioflexível. Antes disso, no processo de treinamento, eu estou considerando restrições e indicadores de saúde. E pergunto a vocês, qual é o padrão ouro para monitorar indicador de saúde? O que médico pede para olhar a sua saúde? É exame de sangue, é exame de urina, é exame de fezes. Isso são biomarcadores. Sim ou não? Então, o nosso pontapé inicial é um biomonitoramento para monitorar restrições. Elvio, quais restrições? Diabetes, glicemia alterada, síndrome metabólica, lactato alterado, inflamação aguda, inflamação crônica, PCR alterada, hemograma alterado, transtornos alimentares, glicemia alterada, ureia alterada, amônia alterada, doenças que não são diagnosticadas, um monte de coisa alterada, anemia, enfim, poderia aqui ficar falando um monte de coisa. Eu ainda nem comecei a prescrever treino, estão entendendo? Então, o meu kickoff da periodização, o meu pontapé inicial da periodização, está no primeiro monitoramento, que é o basal, que só está olhando para restrições e indicadores de saúde. E aí a pergunta que vale R$1 milhão. O que está errado, ou o que pode ser de muito errado para esse primeiro momento de biomonitoramento? O que pode sabotar a sua análise? É uma pergunta, tem uma interrogação no final. Não pode ter movimento, galera. Não pode ter exercício, não pode ter avaliação de fisioterapia, não pode ter nada que tenha contração e relaxamento muscular. Por quê? Porque se tiver, sujou a sua amostra de sangue, urina, saliva, fezes, o que for. Então, o primeiro recorte seu, basal, esse indivíduo ele é obrigatoriamente, tem que estar basal. Paralelo a isso, você tem que fazer uma anamnese com tudo que ele pode estar usando de medicamento, suplemento, droga. Nem começamos a periodização. Esse é o dia que você vai falar com o clube assim, pode assinar o contrato dele. Porque no primeiro biomonitoramento, você pode cancelar o contrato de um atleta, que ele está doente e o clube não precisa investir nele. Porque senão o clube vai ter prejuízo. Estão entendendo ou não? Quando que a gente falou disso para periodização de treinamento? Fala para mim, quem que já falou disso em periodização? Isso é periodização, galera, porque tem um ser humano ali atrás. Eu não estou falando de planilha de Excel, que tem 12 semanas coloridas de amarela. Estão entendendo? Vamos voltar para trabalhar, então, senão eu me empolgo. Vocês já me ouviram falar disso também.
Periodização é reconhecimento da fadiga. Prescrição de exercício é reconhecimento da fadiga. Se eu não sei qual é a fadiga que está instalada, eu não sei prescrever. Ah, Elvio, mas eu estou treinando a resiliência do atleta. Falou, coach. Não tem meu apreço. A resiliência se treina de outras formas. Fisiologia humana e fisiologia do exercício é outra pegada. Preciso reconhecer a fadiga. Não tem alternativa. Como é que eu vou estabelecer um processo de treinamento, um micro, meso, macro ciclo, fase, períodos, se eu não olho para a fadiga? Passei da primeira fase agora, viu, galera? Saí da fase dos indicadores fisiológicos. Por quê? Porque tem um monte de coisa para eu olhar no processo de treinamento. Nível de estresse, se está dormindo, se está relaxando, o próprio treino, a nutrição, a motivação, qual é a fadiga, se tem saúde, se não tem saúde. Ó que lindo é isso. Aí como é que isso é de verdade se eu só estabeleço um processo temporal e vou encaixando as coisas ali dentro? Porque, levanta a mão quem já ouviu falar isso, Começa a periodização como? Olha para a competição. 1º de dezembro. Vem de trás para frente, encaixa as casinhas para caber certinho no prazo. Não é assim que a gente faz periodização? Tá errado. Tá errado. Você é a mãe de Iná, que sabe o que vai acontecer em cada período. Tem uma bola de cristal. Parabéns, Eu tiro o chapéu. Elvio, então você está dizendo que não tem que considerar a data da competição? É óbvio. É óbvio, meu caro. Mas se você tem como ponto principal só o momento da sua competição, já te digo que você vai perder. Porque se a mágica for acontecer só lá, tem muita coisa para fazer dar errado. Na hora que chegar lá, vai dar errado. Principalmente para quem trabalha com super atletas de elite, de alto rendimento, de 12 anos. Às vezes você periodiza um ano e ele com 13 arruma uma namorada e te abandona, nem compete. Fica a dica. O que mais que tem no processo de treinamento? Entender as variáveis externas paralelo ou concomitantemente com as internas. Eu botei um DimaWare aqui para parar de fazer propaganda do Vitru. Mas é a mesma coisa, um VBT. Por quê? Lembra que a gente está olhando o quê? Eficiência. Padrão de movimento, eficiência. Né? Então eu tenho que olhar o que é produzido, quanto custa e vou distribuindo. Onde está meu alvo? Qual é meu objetivo? Para cada pedacinho da periodização. Vamos andar uma casinha da periodização. Passamos a primeira fase, então, dos indicadores fisiológicos de saúde, de restrições, etc. e tal. Pré-temporadas, né? Algumas escolas, como a do futebol, já vem falando um conceito de pré-temporada. O jogador faz uma pré nas férias para na pré-temporada estar melhor. Você é a favor ou contra? Sou a favor e sou contra. Pô, como assim, Sou a favor. Se estiver fazendo a pré-temporada controlada para ser uma rampa suave da pré-temporada. Não para antecipar a pré-temporada. Porque senão você encavala 2 pré-temporadas, ele vai quebrar antes. Simples assim, né? E aí eu coloquei aqui estrategicamente do futebol e carga externa. Pensando no primeiro momentinho da periodização. Passamos os indicadores fisiológicos. Teoricamente, nesse primeiro momentinho, pensando que menos de 10% dos atletas vão fazer a pré-temporada, eles vão chegar na pré-temporada com limiar anaeróbio pior, sim ou não? Sim. Vão chegar com biogênese mitocondrial pior, sim ou não? Sim, pior. Vão chegar com a composição corporal pior, sim ou não? Sim. Vão chegar com status nutricional pior, sim ou não? Sim. Se engordou, vai chegar restrição para produzir com baixa energia. Vão chegar na pré-temporada
com baixo nível de força, sim ou não? Sim. Baixo nível de potência, sim ou não? Sim. Ué, então, como é que tem cargas distribuídas ali para usar a modinha? Mudando de direção, escadinha, agilidade, movimento balístico? Não dá. Cuidado com a modinha. Qual é a restrição do primeiro período? Ir montando as casinhas que tem problema. Nessas todas que eu falei agora, qual é a primeira casinha que a gente vai tocar e que a gente consegue monitorar? Tempo de capacidade, Isso, força. Nossa, força. Quem dá mais? Não? eu vou com o relator. Ai, você tá um traíra, Ernesto. Você tá foda. Com os biomarcadores, Eu tô. dá pra monitorar tudo, praticamente. Dá para monitorar tudo, mas assim, o meu alvo maior dessa aula aqui é tentar fazer vocês refletirem quais são os pacotes de biomarcadores mais indicados para cada momento da periodização. Ah, tá. Certo? Esse E eu não momento- posso esse considerar de trás para frente. Eu não posso considerar o biomarcador. Eu tenho que considerar o alvo daquele primeiro momento, com qual é o marcador que vai me ajudar para aquele primeiro momento. Certo? Estou pensando. Nesse momento, a inflamação, tudo está mais aflorado, né? Isso, Porque garoto. todo mundo passando pelo processo de adaptação. Então, eu tenho que ver esse tipo de inflamação. Será que ele está inflamando? Qual é a dosagem dessa inflamação? Está muito alta? Está dentro do esperado ou não? Tem atleta que está passando muito ou pouco? Então, é isso que eu acho que nessa fase ele vai inflamar. Já até espantou meu sono, velho. Eu tô na pegada. Ô, Ernesto, eu tô igual você, ô Elcio, eu tô igual você quando vai sair para 100 km, velho. Eu tô naquele esquema. Sabe por quê? Qual foi o primeiro slide que eu botei na aula de hoje? Primeiro. Quer ver vocês saberem? Qual é o primeiro princípio científico do treinamento que a gente precisa considerar? Individualidade biológica. Olha aqui para onde eu quero levar vocês. Se o cara tá com a força baixa, com o limiar baixo, com a resistência baixa, com a potência baixa, parará, faz diferença se ele é um produtor de potência ou se ele não é um produtor de potência? Não. Não faz. Mas se os dois estão produzindo abaixo, no acumulado dos treinos, faz diferença no desgaste e no recovery para o produtor de potência, para o não produtor de potência? Faz. Então, depois das restrições dos indicadores de saúde, qual é o primeiro quadrinho que eu tenho que preencher? Identificar qual é o perfil fisiológico desse cara. Senão, como é que eu vou saber qual eu vou trabalhar? E como que eu identifico o perfil fisiológico desse cara? Vai, Elcio, você já falou hoje. Aí, ó, que molezinha. Por que glicemia e lactato já dá perfil fisiológico? Produção de potência anaeróbia é fibra rápida. Eu não preciso fazer uma biópsia para saber. Estão entendendo? Preencher a segunda casinha. Preencher a segunda casinha. Perfil fisiológico. Glicemia e lactato. Né? Hã? Para treinar certo o atleta. Isso! Eu preciso saber para onde eu vou. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Na natação, então, que é a sua modalidade, meu nobre, tá tudo jogado no bolo ali, ó. Aí você tem um de 1,90 treinando a mesma coisa de 1,60, um rápido que dá 20 lactato, o outro dá 3 e treina a mesma coisa. Tá louco? Como é que isso vai dar certo? Qual a chance de dar certo? Zero? Então, ó, preencher a primeira casinha. Anotem aí. Ah, não, vai ficar gravado, depois vocês podem. Preencher a primeira casinha, restrições, indicadores fisiológicos. Segunda casinha, individualidade biológica desse cara. Vou fazer uma gracinha aqui agora. Transição, volto pro slide. Ô, Elcio, pode falar que você gostou disso aqui agora. Foi bonito. Eu curti. Eu curti. Ah. Ai, meu Deus, então...
Ah, Elvio, não faça isso. Sim, olha onde nós estamos. O fantasma da educação física, entender uma contração e relaxamento muscular. Esse é o próximo passo. Por que esse é o próximo passo? Essas fases que tem aqui têm uma relação de dependência com o perfil fisiológico que a gente acabou de identificar, com o estado de prontidão do cara que está vindo zoado das férias e com energia. Sim ou não? Músculo precisa de energia para contrair? Sim ou não? Ô, Balestrinho, fala alguma coisa para você ficar na minha tela aqui de novo, que você sumiu. Aí, garoto. Aqui. Porque, olhe bem, olha como a gente está indo para a periodização. Ó, restrições, indicadores de saúde, individualidade biológica, perfil fisiológico. E aí, nessa fase inicial, o cara que veio com a composição corporal comprometida, o nutricionista faz o que com ele? Corta a comida. Se cortar a comida e esse cabra tiver com um limiar anaeróbio ruim e for fibra lenta, maravilha. Pouca coisa vai dar problema. Mas se cortar a comida, esse limiar não tiver tão ruim e ele for fibra rápida, acabou com a temporada desse cara. Ele vai ter contratura, distensão, cãibra, lesão articular, disfunção muscular, já na pré-temporada por falta de energia. Como a gente monitora isso aqui? Como a gente monitora? Monitora com glicemia, monitora com ureia, monitora com hidratação. Pô, com hidratação, é com saliva, com urina. Porque se tiver menos carboidrato, ele vai... Caramba! Então fomos para a terceira casinha. Essa terceira casinha vai impactar em outras coisas, ó. Porque se ele tiver com restrição alimentar, ele vai ter hipoglicemia, sim ou não? Se eu apertar ele, vai, porque não tem estoque de glicogênio. Se ele é fibra rápida, vai acontecer o quê? Entre outras coisas, o cognitivo alterado. Fadiga central. Sim ou não? Sim. Neurônio precisa de energia. Aí, na periodização, você... Vou voltar para a tela. Fala assim, esse cara tá ficando muito cansado. Qual é a estratégia do treinador, preparador físico? O que vai fazer com esse cara, então? Que ele tá meio cansado, essa fadiga aí. Você acha que é muscular? Qual é a alternativa para esse primeiro período, então? Vai aumentar a ênfase em que tipo de treino? Não? Ninguém se arrisca? O que deveria ou o que é mais feito? O que é mais feito. Não, mas se quiser falar o que deveria também, valendo. Nesse caso, é trabalhar a parte mais, desenvolvimento da parte aeróbica dele, a capacidade aeróbica para recuperar os estoques, para depois se trabalhar a principal característica dele, certo? Isso. Normalmente, o que é feito é o quê? O que eu vejo é treino mais curto, tiros mais intensos, você diminui o volume daquilo, mas você não está trabalhando bem a capacidade do cara. Não. Então... E associado ao gesto técnico, você está condicionando para ficar pior o gesto técnico. Porque tem disfunção contrátil. Você fala, não, vou trabalhar a técnica agora. Se for o Ernesto, fala assim, não, eu vou fazer uma saída de bloco e curva. Tô zoando, Ernesto. Tá doido. Vai caminhar na grama. Porque a gente precisa de prazo para essa mágica acontecer, né? Precisa de encher os estoques de glicogênio. Vocês já sabem disso, não tem jeito. Tem que encher os estoques de glicogênio. Senão a mágica não vai acontecer. Mas eu não vou ficar preso aqui nesse lugar, não. Aqui foi só uma provocação. Beleza. Então andamos mais uma casinha e entendemos que restrições, indicadores de saúde,
perfil fisiológico, começa a mapear as primeiras coisas que podem dar problema da relação de status energético, hidratação, parará, parará. Porque existe um conceito estudado que está dando muito problema, que é a deficiência energética nos esportes. Que antes era só da mulherada, só mulher sofria disso, o Comitê Olímpico Internacional estava estudando, tinha já mapeado esse prisma com um monte de problemas, né, que vão ser resultantes dessa baixa disponibilidade energética, e começou a apontar a luz agora, o laser, para o masculino, porque também está acontecendo isso no masculino. Eu tenho até testemunha ocular aqui nessa turma. Eu tenho pelo menos 2 testemunhas oculares aqui que me acompanham em alguns momentos, que sabem que isso está acontecendo com meninos e meninas. Ainda estou na pré-temporada, no início, né, na entrada ali da temporada. O consumo energético é alto ou é baixo nesse momento? O volume de treino é maior ou menor, classicamente? É maior. E aí eu tenho um complicador, que eu tenho a composição corporal alterada, inflamação aumentada, limiar mais baixo, menos mitocôndria, menos energia de comida e mais energia gasta, demanda maior. Como é que eu monitoro isso? Jejum, triglicerídeo de jejum, ureia, glicemia, e monitoro uma boa hematologia, porque esse cara vai ficar imunossuprimido. Ele vai ficar doente. E eu preciso sinalizar, porque se ele ficar doente, eu vou perder a pré-temporada. Eu não consigo mexer nas competições. Ele vai ficar doente. Pergunto aos senhores, senhoras e senhoritas. É raro, mas acontece muito, sim ou não, de ficar doente no início da temporada? Por que fica doente? Porque a gente está olhando no espaço temporal, não está olhando para o indivíduo. 99,99% das vezes vai ficar doente porque está desequilibrado a demanda e o aporte energético. Entre os metabólitos, já falei de tudo isso com vocês na parte gravada, mas reforço aqui, muita coisa vai alterar. Muita coisa, vai ficar mais ácido. O problema é que vai ficar mais ácido com menos produção de carga externa. Vai ficar mais ácido durante mais tempo, porque o reparo tecidual vai demorar mais, porque está de restrição alimentar e está com menos mitocôndria. Vai alterar a função muscular, começa a colocar em xeque a articulação. A recaptação do cálcio depende de energia para ter relaxamento muscular. Se faltar ATP, essa bomba cálcio-ATPase vai falhar, vai ter cãibra. Mas não vai ter cãibra porque está desidratado. Vai ter cãibra porque está com aporte energético abaixo. Mas quando eu olhei para a hidratação, tá ruim porque tem pouco carboidrato. Uma coisa puxa a outra. E aí o reparo tecidual fica pior. Qual é o tipo de treino complementar que tem nessa fase? Na musculação, no treino de força. Normalmente está fazendo que tipo de treino nessa fase? Treino de resistência. De resistência. Cadê o Frank para falar? Aquele mói músculo lá. É série de quantas repetições? É série de todas as repetições. Tá inflamando mais ou tá inflamando menos? Mais. Tá inflamando mais. Tá aumentando lesão tecidual ou tá diminuindo lesão tecidual? Aumentando. Aumentando lesão tecidual. Para reparo tecidual, preciso de mais ou menos carboidrato?
Mas tem mais ou menos nessa fase? Eita, então nós estamos Ia ter malucos. igual, na verdade, né, gente? Nós estamos malucos então, hein? Estão entendendo que a periodização é outra pegada, galera? Eu ainda não cheguei na fase da força, não, hein? Quantos biomarcadores a gente já pode ter usado aqui para desmistificar que tem coisa errada? Um monte. Um monte. Ah, precisa usar todos, Elvio? Não. A depender do momento. Essa semana eu fiz um teste. Tem testemunho ocular aqui na turma. Tá aí Santa Milena que não me deixa mentir. Não sei se Milena tá aqui, não tô vendo. Não vai. Pega 3 atletas já para ajustar na hematologia. Só na hemato. Uma hematologia, pum. Ajusta aqui, ajusta aqui, ajusta aqui. Só na hemato. Sem olhar para mais nada. E aí, ó, se eu faço uma hematologia, pego a alteração importante, converso com o atleta e identifico coisas diversas, de unha encravada a otite, ele tem mais ou menos risco de lesão muscular na pré-temporada. Mas... Ô, Elvio, mas então quem não faz a hemato e vai treinando e vai ajustando? Por isso que eu não acredito que esse monte de LCA que está rompendo é só porque aumentou o número de jogos. Por isso que eu não acredito que esse monte de lesão de isco tibial é só porque aumentou o número de jogos. Não controla nada. Mas se você acabou de afirmar aí que a gente consegue identificar, né, o problema. Então, por que o risco de lesão é maior se você conseguir identificar, deveria ser menor? Não, o risco de... Se você conseguir identificar, logo vai solucionar o problema. Isso. Não, o risco de lesão é maior quando tem um processo inflamatório crônico que não está sendo monitorado. Ok, tá bom. Uma unha encravada pode fazer o cara rasgar o isco tibial. Pode rasgar uma panturrilha. Um dente inflamado pode fazer o cara rasgar uma panturrilha, rasgar um isco tibial e ficar 3 semanas tratando, grau 2. Entendeu? Porque, na verdade, eu entendi o inverso. Ah, Mas boa. agora eu entendi certamente. Não, tamo junto. Vou até fazer transição de novo para voltar. Então, meus caros, olhe bem, eu estou caminhando na temporada com indicadores ainda na contração e relaxamento muscular. Ó, tudo isso aqui está gravadinho lá para vocês. Chegamos na cara aqui de um recorte aqui de uma periodização clássica, Matveev clássico. Vamos olhar para o menor pedaço. Aqui tem um microciclo proposto. Nesse exemplo que eu acabei de dar, esse microciclo com indivíduos que estão com uma restrição no primeiro momento da periodização de composição corporal alterada, ajuste nutricional, produtor de potência, com limiar abaixo do que deveria. Faz sentido esse microciclo ser semanal? Se sim, me explique, que eu quero entender como. E eu estou falando com pureza d'alma, eu quero entender como. Por que eu estou falando isso? Ó, observem comigo. Vou sair da tela de novo. Ah, não, essa aqui é bom ficar. Pense que eu fiz um approachzinho na segunda-feira. Na terça-feira, apertei um pouquinho o treino. O limiar é ruim. Esse cara, para ficar aeróbio, vai ter que ser baixíssima da baixíssima da baixíssima intensidade. Pouca chance de eu conseguir isso no terceiro dia, porque nesse dia aqui, na segunda sessão, vai ter um treino resistido. O treino resistido vai utilizar como substrato energético, principalmente o quê? Glicogênio. Ah. No terceiro dia, o estoque está cheio? Não. Não. O reparo dele está rápido ou está lento? Lento pra caramba. Então vamos pensar que está lento 3 dias. Dia 3, dia 4, dia 5, dia 6.
para eu fazer o segundo bom treino da semana. Dia 7 já é o off. Tá fazendo sentido esse micro de 7 dias? Não tem o menor sentido. Ah, Elvio, mas isso aí é a periodização clássica. Não é. Não está escrito lá que tem que ser 7 dias. É uma pegadinha. Você que define. Onde está o seu alvo? Onde está o seu objetivo? Como que é o meio ou método, ou quais são os meios, métodos e melhores práticas para alcançar o seu primeiro objetivo? Qual é o seu primeiro objetivo? Poxa, Elvio, mas aí tem um monte de coisa acontecendo. É por isso que a gente estuda treinamento concorrente. Caramba, então qual é o meu primeiro alvo? Para prescrever exercício tem que reconhecer o que, galera? Fadiga. Para acelerar o reparo da fadiga, qual é a principal capacidade que esse indivíduo tem que ter bem resolvido? Aeróbia. Aeróbia. Então, qual é o meu primeiro alvo, independente do modelo de periodização que eu vou trabalhar? Biogênese mitocondrial. Eu preciso de mitocôndria, não tem jeito. E se a restrição alimentar for muito forte, então, para perder peso? Ajuda ou atrapalha a biogênese mitocondrial? Atrapalha. Atrapalha, porque aumenta a apoptose, necrose, morre mais célula. Meu Deus do céu, professor, o que você está falando? Estão entendendo, gente? Eu estou montando uma periodização de dentro para fora do cabra. Agora, vamos ser justos. A maioria aqui já ouviu falar, pô, precisa fazer um aeróbio bem feito, melhorar o VO2, melhorar não sei o quê, para depois fazer o resto. Sim ou não? Só que a gente está caindo na armadilha da modinha. Se fizer movimento balístico, base instável, padrão de movimento, mudando de direção, vai ajudar nisso aqui, não? Não vai ajudar. Não. Eu tenho uma conta para pagar antes. Pô, Elvio, então você está falando que treinar mudando de direção, padrão de movimento balístico é ruim? Não, eu estou falando que é intempestivo aqui. Nós estamos caminhando no processo de treinamento. Não é ruim, só tá na hora errada, né? É isso. Certo? Ah, e o mesociclo, Elvio, a mesma coisa. Quem falou que o mesociclo tem que ser de 4 semanas, de 8 semanas? Ninguém falou. Esse aqui é um desenho esquemático, não tem nem número. Eu já coloco esse aqui porque eu não ponho nem número nele. O que determina quando você transita? O efeito dose dependente do exercício para o alvo que você tem. Poxa, mas aí eu tenho que olhar para a periodização todo dia. Tem, velho. Tem que olhar para a periodização todo dia. Mais de uma vez por dia que você tem que olhar para ela. Pô, mas aí... E se ele... Normalmente vem essa justificativa. E se ele antecipar o pico de performance? Ótimo! Que bom. Que Maravilha! ótimo. Mas qual a chance disso acontecer? Quase zero, irmão. Não vai. Vamos para frente. Aqui atrás vem gente. Se for no modelo de periodização em bloco, a mesma história. Quanto tempo dura o estágio básico? Quanto tempo dura o estágio especial? Quanto tempo dura o estágio competitivo? Aí pode falar assim, poxa, mas o estágio competitivo a gente sabe. Não sabe, velho. Se você não resolver o básico e o especial, você nem vai ter o competitivo. Não vai perder o emprego. E se tiver o competitivo e não for bom, você também vai perder o emprego. Fica a dica. Poxa, mas aí a gente faz o que então? Que momento examina? Tem as propostas. Faço uma pergunta para você. Se eu fizer interfases, interperíodos, sei lá o quê,
paga a conta do que eu tenho que olhar? Não paga, porque como é que você sabe quanto que vai durar cada coisa para saber a hora do final de avaliar? Não tem jeito. Ah, Elvio, mas eu só posso fazer assim. Tudo bem. Vai aí. E no calendário, como é que fica isso? Não tem calendário. Não é. Aliás, eu acho que eu estou no pior momento para falar isso. A gente está numa discussão de escala do Brasil aí, eu estou falando que não existe calendário, não existe escala. Para adaptação do exercício, não tem sábado, domingo, segunda. O corpo não sabe o que é isso, não, gente. Tirando o cara que quer o churrasco do sábado, para ressaca ser o domingo, não sei o quê, para dose e dependência do exercício, não tem sábado, domingo, segunda, 2 dias, 3 dias, 7 dias, a cada 2 eu foco. Não tem isso. O que determina é quanto que está adaptando, qual é o preço fisiológico, o que está acontecendo. Mas e se a gente distribuir a semana, então, começando pela força, passando pela potência, você falou isso, né? É uma proposta didática que vai acontecendo à medida que você vai alcançando os seus objetivos, desde a restrição, passando pela individualidade biológica, passando pelos ajustes de entrada, desequilíbrios de força, arco de movimento, vai fechando as casinhas para começar a mágica acontecer. Maravilha. Começou a mágica acontecer. Cheguei na semana, posso começar a trabalhar. Não tem restrição mais, composição corporal já está em dia, monitorei tudo, estou seguindo, parará, parará. Daqui para frente, a gente começa a falar de conceitos de carga ótima, que é pano para manga para entender, mas daqui para frente a gente vai falar disso. Por que a gente vai falar disso? Essa semana que está proposta aqui, por exemplo, vai fazer sentido se eu desconsiderar a semana anterior? Não vai fazer sentido. Eu preciso saber como esse indivíduo está chegando na segunda para ver se eu posso fazer força, potência com ele, né? E por aí vai, né? Então nós vamos falar de carga ótima e como monitorar essa carga ótima. Mas já de bate pronto, pergunto para vocês: qual é o primeiro vilão que eu vou monitorar quando passar as restrições, que já identifiquei o perfil fisiológico, que eu já tenho uma ideia que esse indivíduo agora a gente pode começar a trabalhar para carga ótima? Qual é o vilão que não é bem-vindo nesse primeiro momento agora? Inflamação. Inflamação, na mosca. Plau. Porque se inflamar, vai diminuir recrutamento, não adapta força, não adapta potência como deveria. E nem se for fazer treino com mudança de direção, movimento balístico, porque não tem recrutamento, o déficit de força ainda está ruim, se a inflamação tiver aumentado, certo? Então aqui agora eu começo a fazer uma identificação de testes pré-treinos. É como se eu fizesse uma triagem para fazer um momento da periodização correto. E, meus caros, problema nenhum em abortar uma sessão de treino, um micro de treino. Problema é fazer aquilo com a inflamação alta. Problema nenhum em abortar a missão. Balo B de roer. Não dá para fazer. Essa é a decisão mais acertada. Se eu tenho medido o impacto fisiológico e identificação de que tem lesão tecidual aumentada, também não vai rolar esse primeiro momento agora pensando em força, potência e velocidade. Eu preciso de fibra muscular boa. Mas e as mitocôndrias? Já cuidamos das mitocôndrias antes, sim ou não? Já cuidamos dela. Agora a gente fica olhando para ela para não piorar
mas a rigor a gente já criou a casinha de mitocôndria, tá tudo lindo. Eu não tenho mais concorrência de via de sinalização. Então, se eu fosse pensar em qual é o treino ruim para esse momento aqui agora, complementar, Frank? Voz do Além tá na área aí também, Voz do Além? Te vi aqui agora, hein, meu? Acho que o Frank foi tomar um café. Quem ajuda ele? Qual é o treino complementar? Qual é o treino complementar ruim para esse momento agora? Ó, cuidando da mitocôndria, identificando o perfil fisiológico, tá tudo lindo. Sabemos que inflamação é ruim agora, lesão tecidual é ruim agora para esse primeiro momento. Qual é a característica de treino aqui que é ruim? Treino complementar, fora do específico. Provoca muita acidose, né? Provoca muita acidose. Que provoca muita acidose. Quem dá mais? Seria o treino da musculação, no caso. É, na musculação, complementar. Não necessariamente na musculação, né? Um treino complementar, fora do específico. A preparação física. Volume alto. Volume alto, quem dá mais? Vocês têm medo de falar a palavra? Treino de resistência, tio. Treino de resistência. Vocês estão com medo de falar a palavra. Qual é a característica do treino que não é bem-vinda para esse momento? Que inflama muito e gera muita lesão tecidual. É de resistência. Tem volume alto, mas qual é o nome dessa peste? HIIT. HIIT, quem dá mais? Eu falei Frank porque ele é personal também. Personal adora ficar nesse lugar. Hipertrofia. Hipertrofia, coração. Você falou personal e eu matei. Por que não é bem-vindo? Pô, El, você tá falando que não é bom ter músculo? Não é isso que eu tô falando, né, gente? Que não é bom ter músculo. Porque a hipertrofia aqui aumenta a lesão tecidual. Se aumenta a lesão tecidual, aumenta a necessidade de reparo. Se aumenta a necessidade de reparo, diminui a chance de eu fazer treino de qualidade, pensando em adaptar força e potência nesse momento. Poxa, El, mas esse atleta tá precisando ganhar um pouquinho de massa muscular. Não é aqui. Não é aqui. Tá errada a periodização. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Yes. Maravilha. Ah, Elvin, então como é que eu faço isso? Monitora dia na semana, é CK, é mioglobina, sei lá o que você vai usar, é AST, ALT, é estresse oxidativo. Precisa monitorar. Precisa, eu não quero esse aqui ainda não. Por que precisa monitorar? Deixa eu sair dessa tela. Porque senão, como é que eu sei que eu posso fazer agora o treinamento de força e potência, se eu não estiver monitorando? E a outra pergunta malvada que eu tenho para fazer é: quantas semanas eu vou treinar de força e potência com esse indivíduo? Quantos microciclos? Quantos momentos? Sabe? Quanto dura esse meso? Depende. Da evolução. Se ele já bateu uma evolução distinta à que ele estava inicialmente, você já evolui, pô. Avança. A evolução distinta que ele estava anteriormente está perto ou está longe de onde você quer chegar? Quanto mais se aproxima de onde eu quero chegar, melhor. E onde você quer chegar é o quê? Melhor que antes. Não é melhor que antes. Onde eu quero chegar quando eu começo o processo de treinamento? Hã? Na carga competitiva? Na carga competitiva. Quanto de força e potência meu atleta precisa para performar no que ele faz? Eu preciso saber. Dá um exemplo para o Balestrin ficar aqui junto aqui, que ele é da natação. Você nadava o quê, Balestrin, antes? Eu nadava 100, 200 livres. Maravilha, lindo. Você vai entender perfeitamente bem. Passagem do 100
35 braçadas para ir, 50 braçadas para voltar. O que aconteceu? Tá pegando mais ou menos água? Menos água. Por que tá pegando menos água? O que caiu? A técnica ou a força? Caiu a força. Caiu a força. Consequentemente a técnica. Então você tem um indicador competitivo que, por exemplo, hipoteticamente, 35 braçadas e 40 braçadas para voltar é um bom nível de força para fazer o 100 por tempo tal. Esse é meu primeiro indicador. Para que eu vou aumentar mais a força se eu já atingi esse lugar? Só vai ser em detrimento e desgaste. Eu não preciso mais. Então eu monitoro a carga externa, identifico o indicador da força e paro quando não precisa mais. Se for com uma semana, valendo. Se for com 2 semanas, valendo. Se for com 3 semanas, valendo. O que eu estou monitorando nesse momento? Inflamação e lesão tecidual. É só isso que eu preciso. Você avalia a capacidade do atleta realizar o equilíbrio O ótimo. da prova dele. O ótimo. A carga competitiva. O meu treino, o meu desafio é fazer a carga de treino estar alinhada com a carga competitiva. Aliás, nós dois vamos fazer 2 viagens, novembro e dezembro, para medir a carga competitiva, sim ou não? Sim. Vou te fazer uma pergunta malvada. Quando isso já foi feito na natação brasileira? Nunca. Nunca! É a primeira vez que vai ser feito. Nunca. Primeira vez. Estão entendendo? Como é que eu vou saber o que eu estou monitorando se eu não sei a carga competitiva? Nos atletas que eu já trabalhei individualmente, é óbvio que eu já fiz isso muitas vezes. Mas com a seleção brasileira isso nunca foi feito. Não faz sentido. Porque senão o Ernesto está certinho. Se o cara melhorou um pouquinho, ele melhorou. Só que esse pouquinho que ele melhorou tá lá no que precisa? Não sei. Se eu não sei o que é o lá, putz, mas isso aí é muito complexo. Velho. Se fosse fácil, tinha um campeão mundial e olímpico em toda esquina. Sim. O que você está falando aí é aquele conceito da periodização de modelagem. Né? Eu preciso modelar, eu preciso saber se o meu atleta está distante dessa modelagem ou não. Né? Então, é a modelagem do campeão mundial, por exemplo. É uma modelagem, mas é a modelagem dele com ele. Ele é o controle dele mesmo. Eu não estou fazendo comparação intergrupos. Não, sim. Mas eu estou dizendo o seguinte, se no caso ele vai chegar nessa competição, que ele vai ter esse tipo de exigência, onde é que ele está de distante disso? Né? Sim. Eu tenho onde eu quero que ele chegue, eu tenho onde ele está, e eu vou vendo quanto a gente vai mexendo. É o preço que ele está pagando para estar aí. Porque o que acontece é que se o preço aumenta demais, esse cara para de performar. É o que mais acontece, o cara fica estagnado. Você pega o menino do infantil 1, ele tem o mesmo tempo que quando ele era júnior 2. Você fala, que diabo está acontecendo? O menino 5 anos antes tinha o mesmo tempo que ele tem agora. Ele ficou mais forte, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Às vezes até piora, né? Você fala, piorou como? Certo? Então, assim, eu monitoro a força, olhando para o quê? Lesão tecidual e inflamação. Porque se esses dois sabotarem, a força não melhora. Mas só tem como fazer isso pelo biomarcador? Não, eu estou dizendo. Se você monitora a carga externa, você também vai saber. Aumentou o número de frequência de braçada, aumentou o número de braçadas, aumentou o ciclo de passadas, diminuiu a altura do salto. Você vai saber. Caiu o nível de força no Vitrúvio, caiu o nível de força no dinamômetro. Mas internamente eu estou olhando para o sabotador que vai estragar isso. Que teoricamente, muito resumido aqui, tem 3: o estresse oxidativo aumentado, inflamação aumentada e lesão tecidual aumentada. Caramba, meu. E aí, ainda nesse raciocínio, quantas sessões de treino dessa eu vou fazer na semana? A sessão também não pode acumular lesão tecidual e inflamação. Essa sessão é clean. Se ela é clean, o que limita o volume dessas sessões na semana? Se não aumenta a lesão tecidual, se não gasta muita energia, se não aumenta a inflamação, o que me limita para fazer 2, 3, diminuir volume, aumentar a janela de intervalo? Qual é o limitador?
Não é qual é o combustível para esse tipo de treino? Lactato. Não? Quem dá mais? Ao combustível glicogênio. Não? Quem dá mais? Esse treino é, Não é para fadiga central, né? esse treino é de alta ou baixa intensidade? Alta. Qual é o substrato energético? Carboidrato. Creatina. ATP, que já está estocada creatina para ressintetizar rápido. Não quero nem usar glicogênio, se usar o mínimo possível. Porque a pausa é grande e o estímulo é pequeno. O lactato também não pode aumentar. Não quero que aumente. Se ele aumentar, eu tenho que remover, porque pode ter aquele cara que tem teleantecipação que vai aumentar, mas eu vou remover. Porque se eu ficar sinalizando lactato aumentado, eu sinalizo hipertrofia, mudo via de sinalização, aumento lesão tecidual e morre mitocôndria. Vou para via mTOR, não vou para via MP. Aí, olha bem, se eu tenho esse cenário, qual é a fadiga que limita a quantidade e volume desses treinos na semana? Central. Como é que eu posso monitorar isso? Pode ser amônia. Há controvérsias da amônia. Acreditem, o melhor indicador para isso é medir o recrutamento muscular, que é fazer uma eletromiografia. Certo? Se eu não tiver uma eletromiografia, eu vou ter que medir sinalização de alterações cognitivas e de resposta adrenal. Às vezes a glicemia ajuda. A glicemia. Até porque a eletromiografia, logicamente, Não muito, eletrodo de superfície ali, papá, rapidinho. um atleta né? Mas a gente pode medir, porque se eu tenho uma fadiga central alterada, de acúmulo de sinapses e tudo mais, eu vou ter alterações do eixo HPA. Hipotálamo, amígdala pituitária, eu vou ter resposta adrenal alterada, eu vou ter glicemia alterada. Não é um tiro na mosca, mas já dá um sinalzinho ali para você. Certo? O Elvio, você diz hiperglicemia? De hiperglicemia. É. Sim, sim. Mas a hipoglicemia também não mostraria que o atleta... Bom, mas aí entraria em fadiga central por deficiência nutricional, não por Exato. efeito de treinamento. Exato. Né? Aqui eu estou falando só de aumento de sinapse. Só não, né? Só com todo respeito ao só. E aí, meus nobres, eu passo de slide e chego nesse slide bonitinho aqui da periodização. Que está na proposta que vocês vão ler daqui a pouco no livro que já está na rua. Quem comprou impresso já está chegando. Quem for digital, daqui a pouco já pode comprar no site aí. Previsão de primeira semana de dezembro chegar. Quem comprou aí de pré-lançamento vai receber segunda semana. E eu ainda vou convidar vocês para o lançamento aqui em Vitória, viu, El? Você vai tomar um café comigo lá para pegar o livro. Opa, vai ser um prazer, meu camarada. Então, aqui, ó, nessa proposta desse modelo de periodização, eu estou falando do primeiro momento força aqui que eu entrei, para vir para o momento resistência. E aí, aqui, às vezes, vem uma discussão assim, mas essa resistência não tem que ser antes da força? Essa aqui não é a RML. Não é aquela resistência que a gente monitorou nos indicadores de saúde, nas restrições, no equilíbrio muscular, não é isso. Aqui já é a resistência de contração muscular boa, de nível de força bom. Posicionando o Balestrinho aqui na discussão. É a resistência depois que fez um monte de treino com palmar e conseguir nadar bem aplicando força. Mais volume aplicando força. E aí, nessa resistência, qual é o sabotador aqui? Vou sair até da tela. Né? Antes era o estresse oxidativo, inflamação, lesão tecidual. Aqui, o que não pode acontecer? Faltar glicogênio. Faltar glicogênio. Aí, Balestrinho, salve a nutrição. O que mais que não pode faltar aqui? Aqui começa uma coisa linda, que é uma relação de interdependência.
Não pode cair recrutamento muscular. O nível de força tem que continuar bom. Porque senão a resistência não vai ser da força boa, vai ser da força ruim. Então eu começo essa semana ainda com a característica da semana ou do período anterior. Tapinha na força para estimular recrutamento, como se fosse uma pré-ativação. E resistência depois para aumentar a lesão tecidual. Aqui eu quero inflamar. Aqui a gente mede a inflamação para ela aumentar. Estão entendendo? Aqui eu estou medindo para garantir que eu aumentei a inflamação. Aqui eu estou medindo para garantir que eu aumentei lesão tecidual. Aqui eu estou medindo para garantir o reparo tecidual. Eu não quero empilhar lesão até o cara ter lesão articular. Não quero isso. Mas eu preciso gerar input de lesão tecidual. Certo? Vamos para frente. Tem um momento transição na sequência. Ah, quanto tempo dura isso? Não sei. Por que eu não sei? Eu quero inflamar o que eu preciso para ele suportar uma ótima aplicação de força que eu já tinha feito antes, durante o que ele precisa para a carga competitiva dele. Se é para correr 100 metros, se é para nadar 100, se é para correr 1000, se é para correr 800, se é para fazer 5. E, aliás, né? A carga competitiva aqui está, por exemplo, 5 tiros de 100 em 4 dias, que é a competição que ele vai participar. Eu preciso garantir que ele tenha resistência para aplicar força boa em 5 tiros de 100 em 4 dias. Então, esse que é o meu alvo aqui, desse momento. Melhorar essa resistência para isso. Quanto vai durar? Não sei. Tomara a Deus que seja rápido. Porque se for rápido, eu já vou para a transição. Poxa, mas a transição não é entre temporadas? Não é. Nessa proposta aqui, a transição é para eu tirar essa casca, tirar essa inflamação que acumulou e fazendo esse cara ficar forte e resistente, mas zerado, quase um polimento, para aplicar potência. Qual é o sabotador aqui, então? Eu não quero acumular mais. Aqui eu quero limpar. As sessões de treino aqui tem que ser clean, tem que ser fresh, ainda tem que tocar na força, ainda tem que tocar na resistência, mas nada para acumular. É só para ir limpando esse cabra. Quando ele estiver clean, eu vou para a potência. Qual é o sabotador dessa transição, então? Eu não quero acumular. Eu vou medir para ele ter bons indicadores de saúde, ter bons equilíbrios musculares, bom nível de resistência, bom nível de força, baixos níveis de inflamação, gradativamente baixos, até voltar um padrão ótimo para eu ir com ele para a potência. Que na potência vai ter uma característica muito parecida com o que era da força lá no início. Porque a potência vai ser movimento balístico, vai ser agilidade, vai ser mudança de direção, vai ser treino curto com intervalão, vai estar repetindo a carga competitiva várias vezes. Certo? E aqui eu monitoro o quê? Monitoro tudo para garantir que ele está clean, está com energia, está hidratado. Exemplos práticos disso. Tudo isso que eu falei até agora com vocês passa por estado de prontidão, sim ou não? Sim. Só que esse estado de prontidão é uma homeostase dinâmica, é um equilíbrio dinâmico. Esse estado de prontidão no momento resistência significa estar inflamado. Mas significa estar performando com a técnica boa, inflamado. Porque é um nível de inflamação que ele vai estar submetido na carga competitiva dele. Esse estado de prontidão medido o tempo inteiro. O que mais que a gente tem de exemplo prático? O nível de força que pode cair pode estar tão somente numa falha energética. Pode não ter nada a ver com sinapse.
Porque o corpo vai proteger o recrutamento para não ter lesão. Vai diminuir o recrutamento, vai cair a força, vai cair a potência. Então, tem uma relação de interdependência com a força, mesmo sendo o ATP, o substrato energético agudo, mas para repetir as contrações boas, se vê que o estoque de glicogênio está ruim, já diminui ali a produção. Isso vai lá para aquele primeiro momento nosso, que não dá para o cara entrar com uma restrição alimentar severa e treinar força, mesmo não sendo substrato energético predominante, né, naquele momento. Alternativa, pode fazer uma urininha ali e ver sedimentos, corpos sedimentados, proteinúria, cetonúria, que vai ver que está faltando energia e o momento ali vai estar sabotado. Nem precisa ser o sangue. E na resistência? Os nossos olhares estão para quê? Para anemia transitória, anemia hemolítica, disfunção mitocondrial, anemia ferropriva, porque o nosso olhar do momento da periodização, que a resistência está precisando acontecer, eu estou com um olhar para a biogênese mitocondrial, com a capacidade de transporte de oxigênio e a integração das vias energéticas. Como eu monitoro isso aqui? Ferritina, hemograma, as próprias espécies reativas de oxigênio, mais o que? Como chama? Meu Deus, cabeça falhando. Interleucina? As interleucinas, mas não era a interleucina que eu queria falar. Eu ia falar das enzimas. Pode medir o estresse oxidativo pelas enzimas, glutationa, malondialdeído, todas as enzimas lá que a gente mede de maneira indireta, catalase, enfim. Pode medir peroxidação lipídica. Aqui tem um monte de coisa que você pode monitorar, olhando para a resistência. De uma resistência geral e também da resistência especial, que é aquela resistência após a força ali. Porque o que vai garantir várias sessões de resistência na semana, sabendo que a inflamação está alta? O que garante boas sessões de treino no momento resistência, sabendo que a inflamação está alta? Alta capacidade aeróbia, muita capacidade de reparo tecidual. Então, além de janela ótima de reposição de carboidrato, estratégia de recovery, eu preciso de muita mitocôndria para acelerar reparo. Então, quanto mais eu levar da primeira fase bem resolvida, mais eu vou ter aqui transitoriamente para usar. Assim como, por exemplo, vamos para altitude com o atleta. Previamente aumenta o estoque de ferritina para garantir transporte de oxigênio lá em cima, que vai ter uma tendência a cair. Tem protocolo de ajustar estoque antes de ir para altitude. Para quê? Para garantir que não vai ter uma anemia ferropriva lá induzida pela altitude, pela hipóxia. Então a gente tem que monitorar a ferritina. Sim ou não? Sim. Somos nós, não é o médico. Somos nós. E na velocidade? O nosso olhar na periodização, na potência, no treino com mudança de direção, na agilidade mais mudança de direção, movimento balístico. Lactato, glicemia. Estou medindo o tempo inteiro para saber se está ficando muito glicolítico ou se está só potência, só força. Se está clean ou se está sujando. Dá para eu medir a acidose. Se eu tiver gasometria, dá para eu medir o pH e saber o que está acontecendo. Se eu estou com um olhar na velocidade pura, não é bem-vinda muita acidose, não é bem-vindo muito lactato produzido acumulado. Se o meu olhar é para adaptar a velocidade, que vai estar na cara coladinho ali com a potência. Mas na resistência de velocidade vai dar um pouquinho. Vai, mas aí já é outra história. Lembra que a resistência está depois. Assim como a resistência de força está depois da força, por óbvio, a resistência de velocidade tem que estar depois da velocidade. Porque senão é resistência de baixa velocidade. Sim ou não? Sim.
Resistência de baixa velocidade não chega na frente. Mas fica resistente pra caramba. Só que a velocidade é baixa. Aí para velocidade ser alta. Para velocidade ser alta tem que ser clean. pH bom, pouco acúmulo de lactato, pouca lesão tecidual, pouca inflamação. Na resistência de velocidade vai azedar o cara, mas aí já foi. Já está adaptado o que era. E mais o quê? Quebra-cabeça para a gente montar, né? Sim ou não? Sim, quebra-cabeça, eu sei. A gente mede o tempo inteiro isso. Dano muscular, pré e pós, inflamação, pré e pós, hematologia, pré e pós. E vou monitorando, 24 horas pós, e vou monitorando, reparou, não reparou, precisa de aumentar carboidrato, não precisa, vamos tirar para cá. Isso aqui são exemplos reais da seleção de base de vôlei de praia. Os emojizinhos aí é óbvio que é para não aparecer a carinha da pessoa, né? Porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas são atletas da vida real, monitorando o tempo inteiro. Hematologia, inflamou, desinflamou, aumentou, não aumentou. O tempo todo. Tempo inteiro. Todos eles comparados. Olha como é diferente o desgaste. Mesma semana de treino monitorada dos caras. Olha aí, ó, como é que tem diferença. Quanto mais desgastado. Por que tem diferença? Porque individualidade biológica. Falamos no primeiro slide, sim ou não? Perfil fisiológico. Falamos no primeiro slide, sim ou não? Esse cara que desgasta mais, eu tenho que ter mais cuidado com ele. Se eu já identifiquei lá na entrada da periodização, eu minimizo o meu erro. O que mais que temos? Medindo. E aí as possibilidades de distribuição, isso tem que fazer sentido na semana. A semana de treino, microciclo, os 10 dias, 15 dias, 7 dias, 5 dias, não sei quantos, existe uma necessidade de uma distribuição harmônica das capacidades que vão ser trabalhadas. Eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso piorar o dano tecidual para depois exigir força. Mas o CrossFit faz. Eu me reservo o direito de não falar sobre isso. Existem formas corretas e incorretas de distribuir o treino. Sabido de longa data. Isso aqui é década de 50, 60. Eu não inventei isso. Porque para algumas capacidades biomotoras eu tenho restrições. Exemplo, velocidade. Fibra muscular boa. Se eu faço resistência antes, aumento lesão tecidual, depois não tem velocidade. Atletismo adora fazer o quê? As escolas mais antigas. Amassa, um tiro de velocidade no fim. É bom ou ruim? Uma delícia. Não. Já comi muito dessa desgraça. Naquela época você botava quantos atletas na Paralimpíada? Só para eu ouvir aqui. Você sabe que é zero. Não dá, gente. A resistência de velocidade é depois da velocidade, ponto. E depois, reparo. Para trabalhar a velocidade de novo, tem que restaurar as fibras musculares. Tem que baixar a inflamação, baixar o estresse oxidativo. Mas se eu fizer velocidade e se ele não lesionar? Tá, ele pode até não lesionar, mas não vai melhorar, só vai piorar. Você está treinando ele para ficar mais lento. Não tem jeito. Balestrinho fez uma cara ali, porque a natação ela também adora brincar com isso, né, Balestrinho? Meus caros, cheguei onde eu queria, 9h15, temos 15 minutinhos para falar, para trocar uma ideia. Isso é o que eu penso de periodização, é o que eu trabalho em periodização nos últimos 4 ciclos olímpicos. Eu trabalho dessa forma. É o que está no livro que eu escrevi, é o que está em todos os artigos que eu escrevo,
Está no meu olhar de monitorar o dia a dia. É assim que eu vejo a periodização do treinamento. Eu não olho para número, eu não olho para data, eu não olho para dia, eu olho para o indivíduo e eu sei os meios e métodos de treinamento que são adequados aos princípios do treinamento esportivo. Aqui a bioquímica é sinalização para melhores práticas do treinamento esportivo. Ponto. Eu não estou dizendo que é a enzima. Não tô nesse lugar. Eu quero adaptar a força. Eu uso a bioquímica para adaptar a força. Eu quero adaptar a resistência. Eu uso a bioquímica para adaptar a resistência. Mas então por que você fala que a mioglobina é melhor do que a CK? Porque eu meço 1 hora depois que acabei o treino, 2 horas depois que acabei o treino e já começo a trabalhar. Não vou medir 48 horas pós. Mas quando os caras jogam na Europa e você está no Brasil, aí eu meço 48 horas pós. Não tem como eu medir antes, eu vou medir aqui quando ele chegar. Às vezes o ótimo não é o bom. Mas eu preciso ter o olhar para os princípios do treinamento esportivo. E eu tenho que ter o olhar para essa integração aqui o tempo inteiro. Aqui nós falamos hoje de nutrição, psicologia, fisioterapia, preparação física, técnica. Falamos de tudo. Existe uma dependência, uma relação de integração dessas coisas. E a proposta do biomonitoramento é porque é o elo de todas essas partes. Nós temos um olhar para isso. No momento de inflamação alta, na resistência, esse cara está na zona de conforto ou de desconforto? Desconforto. Muito desconforto. Eu preciso mais ou menos de psicologia do esporte nessa hora. Mais. Para manter. Eu preciso de periodização dos trabalhos psicológicos, mas eu tenho momentos que eu dependo mais dele, que é quando o cara está mais vulnerável. No momento de resistência, ele está muito vulnerável, ele está inflamado, ele está imunossuprimido, ele está todo zoado. E eu sei disso, eu estou medindo isso. E aí a tomada de decisão entre escolher capim ou um pedaço de pudim fica ferrada. É isso. Estão entendendo? Na proposta de modelo de periodização que eu acredito, existem 2 características, que está no livro. É adimensional e atemporal. Eu não sei quanto de carga e não sei por quanto tempo. O que determina isso é o que está acontecendo no corpo desse atleta. Dose e dependência. Performance e preço fisiológico. É esse que é o meu olhar. Professor, uma dúvida. O seu olhar para o futuro dessa programação de treino vai até quando? Por exemplo, o senhor monitora o que passou e o presente, certo? Só que existe uma programação, até por conta do staff todo, do técnico. Sim. Ele se programa para isso. E o seu olhar para o futuro é o quê? 2 dias, 3 dias? Isso, vou mudar a sessão de amanhã. Como é, na prática, a programação, o dia a dia para isso? Olhar para o futuro e planejar essa programação de treino. Quem ajuda? Qual é a restrição? Qual é o meu balizador para isso? Qual é o meu indexador para isso? Nossa. Vou dar um exemplo para vocês me ajudarem. Nos 3 atletas que eu monitorei essa semana que tem restrição de resposta inflamatória aumentada, a minha indicação para o futuro é para quanto tempo? É para daqui 2 dias? Daqui 3 dias? Daqui 5 dias? Quando voltar a basal. Então, mas a minha restrição para ele é para daqui a quanto tempo? Aí ficou. Entendendo? Já trabalha essas anteriores, né? Tem que medir, monitorar. O meu recorte para ele é diário e é até resolver esse problema tem a limitação disso e disso. E o senhor tem o histórico dele, né? Eu preciso ter.
E eu vou te entregar assim, ó, meu preparador físico, esse aqui não pode fazer intervalado, não pode ir para o momento de resistência, não pode fazer treino com mudança de direção e alta intensidade, tem que diminuir a excêntrica, precisa empurrar limiar, controlar a inflamação dele, chama o médico e já começa a medicar ele agora. Aí você pode escolher não fazer, mas não está na minha conta mais, entendeu? É bem verdade, se você não fizer, depois da manhã eu vou pedir sua cabeça, se eu estiver trabalhando no staff. Porque eu vou comer capim junto, né? Eu não vou querer comer capim junto. Eu vou pedir sua cabeça. E sugiro a vocês fazerem isso. Se vocês estão monitorando alguém e tem alguém do staff sabotando, ou você sai desse lugar ou pede para tirar alguém. Porque senão você vai ser carimbado de pateta. Porque se você é o fisiologista e o cara começa a lesionar, o primeiro a cair é você. Não importa se o nutricionista não está ajustando a comida. O nutricionista vai continuar lá, você vai ser o primeiro a cair. Poxa, El, mas aí a gente tem que ficar negociando. Papai, tem que ficar negociando. Muitas vezes. Professor, levando em consideração assim, que todo evento tem uma data, né? Que está ouvindo, né? Falando que assim, né, não sei quando, né? Quanto tempo, transição, o corpo que tem que dar os sinais ali para a gente poder ir evoluindo, né? E progredindo, né? Dentro do treinamento. Só que todo evento tem uma data. Sim. Tem uma data. Ele vai ter que estar lá, aquele dia lá, né? Para participar. Aí a minha pergunta é o seguinte: existe um tempo ótimo ou próximo disso, sim, para poder começar a trabalhar? Vou dar um exemplo. Assim, o evento é daqui a, sei lá, 5 meses, 1 ano, 3 anos, sei lá. Existe uma data, ou seria um tempo mais próximo do ótimo para poder entregar esse atleta top no dia do evento? Maravilha. Excelente pergunta. Vou te responder ela em parcelas. No carnêzinho da Casa Bahia, que eu não tenho dinheiro para pagar à vista, não. Primeira coisa, os modelos propostos desde lá de Insurin, sei lá, que em 1950, né? Propõem um modelo didático que é over para o que precisa. Justamente para sobrar. Ponto 1. Ponto 2. Eu já fiz máximo 14 semanas, mínimo 6 semanas. Terceira parcela. O que é determinante para isso? Lastro fisiológico. Lastro fisiológico. Se eu tenho bom lastro fisiológico, um processo de treino bem controlado, eu mantenho esse cara em alta performance durante muito tempo. Tá entendendo? Estou entendendo, mas aí se a gente fosse pensar nessa aplicabilidade aí para essa nova espécie de pessoas que estão surgindo aí, que são pessoas que não são profissionais, mas que têm um estilo de vida de profissional e quer chegar no lugar e entregar o melhor que ele pode produzir para aquele evento. Entendeu? Entendi. Ele não é um profissional, agora tem essa nova espécie, é um cara que tem grana, ele não é profissional, mas ele tem um lifestyle de profissional, ele é empresário, tem grana, aquela coisa toda ali, e tem um evento, quer participar. Se aplica a pessoa também? Mesma coisa. Tem uma tendência a ficar decrescente na medida que ele se mantém na sua proposta. Talvez nunca chegue a 6 semanas, que esse exemplo é de um atleta de altíssimo rendimento, com muito lastro. Mas não necessariamente vai precisar ficar fazendo um macrociclo de 1 ano para ele ter um pico de performance. Entendi. Então, ali no caso, 14 semanas seria um tempo bom para poder ir desenvolvendo. Então, porque tudo isso vai depender de algumas coisas, ó. Vamos pensar que esse lifestyle aí
É um cara que participa de meias maratonas pelo mundo, por exemplo. Os triatletas estão Triatletas, ok. Mas que estão num ponto de corte, de performance, de paces que não são agressivos. Você empurra o limiar anaeróbio dele, você faz ele performar o ano inteiro com um nível de força moderado e vai performar o ano inteiro. Tá entendendo? Agora, o que precisa ficar atento é se eu tenho um nível de força moderado que vai atender o ano inteiro, eu olho para esse nível de força de vez em quando e só toco nele quando ele cai. Dou uma semaninha, ele sobe e eu já passo. A resistência, proporcionalmente a um nível de força moderado, não vai ter que ser a resistência. Então eu não preciso manter esse cara inflamado demais. Ele fica ligeiramente inflamado e recupera. Quero crer que para esse perfil aí, o sabotador é tão somente em diversificar a experiência dele com o esporte em cargas conservadoras e uma nutrição bem ajustada. E aí fazendo ali o controlezinho ali da glicemia, né, coisa e tal, né, e os marcadores são inflamatórios ali, né. Eu dei essa resposta hoje, passando pela orla de Camburi, mostrando os corredores para a Milena, que ela estava comigo no meu carro. Eu fui dando essa aula para ela durante a orla. Sabe qual é o melhor pace que eu achei na orla hoje, 7 da manhã? Um cachorro que estava subindo lá embaixo, pé da vale. Pergunta a ela, sim ou não? Então, se o cara tá fazendo a corridinha dele ali para um pace conservador de 6,40, 6,30, 6,15, participa de maratona, eu não preciso amassar esse cara com um nível de força absurdo, com resistência absurda, aumentar a inflamação, porque esse cara já tem estresse oxidativo do trabalho, do não sei o quê. Eu vou controlar quase que naquele primeiro bloco de restrições e indicadores de saúde e trabalhando a periodização de uma maneira diversificada para ele ter uma experiência rica com o movimento, conservadora para não depletar as capacidades dele. Não fazer ter concorrência no treinamento também, né? Para ele poder sempre apresentar o melhor estado de prontidão para aquela sessão. Exato, porque uma das coisas que garante a motivação é o alcance dos objetivos. Se você depleta ele demais, ele não tem a resiliência do atleta para acreditar no processo de treinamento que depois vai supercompensar, ele vai desistir. É frustração, né? No dia do evento também não consegue bater o RP dele, aí vem frustração e ele dá o pé na sua bunda e vai para por algo. Ou vai ficar sedentário. Frustração. É. Beleza. Show de bola. Obrigado. Elton, tá agoniado aí, quer falar? Última pergunta do dia. 21 e 27. Eu vou te responder a pergunta que você mandou no grupo da próxima vez. Mas desde ser safado, e bota a pergunta 15 dias antes, velho. Não põe 3 horas antes da aula. Você acha que eu fico de tarde fazendo relaxamento para dar aula à noite? Eu tô lá, ó, ralando, ele mandando coisa para a aula de hoje. Ô, Elton, como é que eu vou fazer isso? Ó, não tirei nem o uniforme ainda, irmão. Isso. Não, é que eu tava lendo um artigo hoje ali. Eu tô zoando. Eu achei interessante essa questão, né, de ser individualizado, né? As variações dos biomarcadores. Eu vou te dar um spoiler. Não seguir aqueles padrãozinhos. Isso, mas eu vou te dar um spoiler. Ali é individualizado o comportamento em um grupo. Fica a dica. Mas eu vou te dar uma aula completa sobre isso. Fique tranquilo. Não hoje. Certo, meus queridos? Ô, mestre. Diga. Quando você vai voltar com o curso de periodização bioflexível? A ideia é que a gente consiga fazer isso ano que vem, porque eu vou fazer agora o lançamento do livro em dezembro, né? Que a gente vai ter a oportunidade aí, quem mora por aqui, até de se encontrar, né? O livro físico ali, só para marcar o momento mesmo ali. Em fevereiro ou março eu tenho que fazer o lançamento lá na Universidade do Porto, em Portugal. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar sobre periodização, provavelmente. Legal. Beleza? Mas, assim, com essa aula aqui, eu garanto que você consegue sobreviver até lá. Como é que é? É muito bom o curso. Com essa... Inclusive, eu vou fazer de novo.
com essa aula aqui, vocês conseguem já entender um pouco de qual é a visão de periodização sob um olhar fisiologia/bioquímica, né? Não é um olhar para distribuir coisas pelo calendário ou qualquer sentido, assim. A gente trabalha com o corpo, a gente precisa olhar para o corpo humano, não tem jeito. Bom, essa é a minha humilde opinião e colaboração com a minha área de trabalho. Eu respeito todas as linhas, estou super bem resolvido com quem acha que tem que ter 20% para lá, 15% para cá. Eu não estou nesse lugar aí, respeito, seguimos no amor. Tá tudo certo. Mas você sabe que, professor, assim, ó, vendo um pouquinho assim, né, a respeito do sistema biofluidsível, e aí eu já tive o prazer de ser seu aluno na pós-graduação, né, de medicina do esporte. Você falou um pouquinho lá para a gente também. A impressão que eu tenho é que o sistema sempre limita. Se eu for levar assim, do ponto de vista pragmático da coisa, assim, não tem tudo. O que você está falando, cara. Não tem muito esse lance assim, de tantos por cento para cá, tantos por cento para lá. É sem mimimi, cara. Como diz o outro, bom, razoável, ruim. Não tem meio bom, meio razoável, mais ou menos ruim. Esse negócio de prato, muito prato, fraquíssimo, entendeu? Igual o que vocês estão fazendo. Bota lá umas categorias lá que não. Ou você tá bom ou tá ruim, né? Não tem negócio de. A mentira é tanto de quem prescreve quanto de quem faz. O Balestrin cansou de fazer isso. Hoje o treino é de A0. Aí o treinador fala assim, pô, seu A0 tá A1. Aí o pai do menino fala, poxa, ontem ele fez o A2 de A1, que é o A0. Não tem o menor sentido disso. Não tá falando nada com nada. Ó, é aeróbio ou anaeróbio, velho? É aeróbio ou anaeróbio? Ah, não, é Z5.2. Agora é Z5.5. Como você está se sentindo? Bem, bem, barra, mais ou menos bem? Ó, eu sempre adoro falar isso aqui, ó. A percepção subjetiva, ela funciona super bem até o momento que o cognitivo do cara tá alterado, que é exatamente no primeiro momento do treino. Então não serve. Porque se o cognitivo tá alterado, como é que ele vai te dizer o que está acontecendo? Às vezes você pega eventos de provas extremas, por exemplo, que o cara tá igual um tipo em pé. Pô! Então como você está se sentindo? Tô super bem. Bem. Mas você tá na sua cara que você tá bem morto. Bem fudido, né? É isso aí, cara. É loucura. Mas tá tudo bem. Quem vai por esse caminho tá tudo certo. Seguimos no amor. Cada um dá a sua parcela de colaboração. Ó, peace and love. Maravilha. Ó, muito obrigado aí pela presença de vocês. Nos vemos ainda em mais uma aula no módulo do futebol, né? Temos uma atualização para falar especificamente de futebol. Vou dar uma gordurinha para vocês aí. Eu e esse tio Balestrini aí temos 2 semanas para tomar pancada com 40 atletas daqui a pouco da natação. E aí, daqui a pouco a gente volta a falar aqui. Mas qualquer coisa, mandem no chat. Dentro do que eu posso, eu estou atualizando lá na comunidade lá. Se vocês puderem divulgar a comunidade, ela é aberta, não precisa ser meu aluno para estar lá. De repente tem um médico, um colega seu que quer falar sobre isso. Joga ele para lá, para ele ler uns artigos lá, para falar umas bobagens com a gente. Um nutricionista, colega seu. Vamos discutir, vamos fazer uma corrente do bem aí. Não tem nem venda nisso, né? Na verdade, isso não é venda. Isso é a gente falar bobagem ali, falar sobre treinamento e se ajudar. Porque a cruz é pesada. Não é brinquedo, não. Um abraço para vocês, boa noite. Da manhã eu subo essa aula aqui lá, tá? Obrigado. Valeu. Recording stopped. Vai quebrar os dentes de quem for hoje.